Vamos trabalhar hoje um pouco da terapia antitrombótica. Para entendermos a terapia antitrombótica, é necessário que a gente entenda a trombogênese. A trombogênese ela inicia com uma lesão endotelial. Tá? Essa lesão endotelial ela pode levar a uma adesão plaquetária e uma ativação plaquetária. Consequentemente, nós temos a formação de trombina e fibrina e, posteriormente a isso, o controle na formação desse trombo com a ativação da plasmina e a consequente fibrinólise. A terapia antitrombótica ela se baseia em redução de fatores de risco para evitar a lesão endotelial. Quais seriam os principais fatores de risco para a lesão endotelial? Diabetes, hipertensão, tabagismo e obesidade. Então, controlando esses fatores de risco, nós estaremos controlando a possibilidade de lesão endotelial. Quando esse endotélio é lesionado, ocorre a adesão plaquetária, com a consequente ativação de plaquetas e a posterior agregação plaquetária. Então, para impedir a agregação plaquetária, nós utilizamos fármacos antiplaquetários. Quando nós falamos de medicamentos que trabalham diminuindo a atividade de fatores de coagulação, nós estamos falando de anticoagulantes. A maioria dos anticoagulantes vão trabalhar inibindo a trombina ou outros fatores de coagulação. E existem também medicamentos que dissolvem trombos já formados, que é o caso dos fibrinolíticos, que são os ativadores do plasminogênio tecidual e a consequente fibrinólise. Vamos falar de antiplaquetário. Os principais antiplaquetários que nós conhecemos são os inibidores da ciclooxigenase, os inibidores da fosfodiesterase, os inibidores da via do ADP e os antagonistas da glicoproteína 2B3A. Vamos entender como é que cada um desses medicamentos atua. Vamos imaginar um vaso sanguíneo, as plaquetas com suas moléculas de adesão, tá? Nós já conhecemos, o endotélio lesionado expondo o fator de von Willebrand, uma situação extremamente trombogênica. Ocorre então a adesão plaquetária. Essa adesão plaquetária deixa as plaquetas mais ativas. O fibrinogênio que está presente na circulação sanguínea interage com a glicoproteína GP2B3A, ocorrendo aqui a agregação plaquetária. Então a agregação plaquetária é provocada através desse mecanismo. Primeiro uma adesão e posteriormente o fibrinogênio realizando as pontes cruzadas entre as plaquetas, gerando aí o processo de agregação plaquetária. Quando nós falamos de medicamentos antiplaquetários, nós estamos falando de medicamentos que impedem a agregação plaquetária. A plaqueta novamente representada com suas moléculas de adesão, o fator de von Willebrand sendo exposto com o endotélio lesionado, a plaqueta adere a essa camada subendotelial altamente trombogênica, o fibrinogênio está disponível para provocar a agregação plaquetária, mas se eu bloquear esses receptores 2B, 3A das plaquetas, o que vai acontecer é uma inibição da agregação plaquetária. O fibrinogênio não vai conseguir se ligar e as plaquetas não vão agregar. Existem medicamentos que bloqueiam a GP2B3A, a eptifibatida e o tirofiban, que são os mais conhecidos. São grupos de medicamentos conhecidos como fármacos antiplaquetários inibidores da glicoproteína 2B3A. Existem outros meios de evitar a agregação plaquetária. Seria impedindo a via do tromboxano ou a via do ADP. Novamente aqui o fator de von Willebrand sendo exposto a partir do endotélio lesionado, as plaquetas aderindo à camada subendotelial. No momento que a plaqueta adere à camada subendotelial, essa plaqueta se torna ativada e passa a liberar tromboxano A2. Da mesma forma que essas plaquetas são ativadas, elas também liberam substâncias como ADP. O tromboxano A2 vai recrutar mais plaquetas. Esse tromboxano A2 liberado pelas plaquetas irão se ligar em receptores de tromboxano em outras plaquetas, fazendo com que essas plaquetas aumentem a quantidade de moléculas de adesão, facilitando assim o processo de agregação plaquetária. A mesma coisa acontece com o ADP. O ADP se liga em seu receptor P2Y em plaquetas, e essas plaquetas, quando se ligam ao ADP, elas passam a expressar uma maior quantidade de moléculas de adesão. Então, pela atividade de tromboxanos e pela atividade de ADP, as plaquetas passam a expressar uma quantidade de moléculas de adesão muito maior,
o que favorece uma agregação plaquetária. Existem medicamentos como o AS, que inibem a ciclooxigenase e impedem a formação de tromboxano A2. Se eu estou impedindo a formação de tromboxano A2, eu estou impedindo o surgimento de moléculas de adesão dessa forma, inibindo a agregação plaquetária. O mesmo acontece com o clopidogrel, que é um medicamento que bloqueia o receptor P2Y do ADP. Bloqueando esse receptor, o ADP fica impossibilitado de exercer a sua ação e as plaquetas passam a expressar menos moléculas de adesão, o que pode levar a uma inibição da agregação plaquetária. O que acontece com o ADP é algo muito simples. O ADP se liga no seu receptor P2Y. Esse receptor P2Y ele é acoplado a uma proteína G inibitória. Essa proteína G inibitória vai reduzir as concentrações intracelulares de AMP cíclico e vai impedir a atividade da proteína quinase A. Com a diminuição da atividade de proteína quinase A dentro da plaqueta, essa plaqueta fica extremamente ativa. Então essa é a função do ADP, ativar as plaquetas. Se eu bloquear o receptor de ADP, esse receptor P2Y com clopidogrel, eu vou na verdade elevar as quantidades de AMP cíclico, elevar a proteína quinase A e inibir a plaqueta. O mesmo acontece com os inibidores da fosfodiesterase. Se eu inibir a fosfodiesterase, eu vou produzir um aumento nas quantidades de AMP cíclico e vou produzir um aumento da atividade da proteína quinase A, o que vai levar a uma diminuição da atividade plaquetária. Então aqui eu tenho dois alvos da ação de medicamentos antiplaquetários: os antagonistas dos receptores de ADP, como o clopidogrel, e os inibidores da fosfodiesterase. Nesse esquema nós estamos mostrando a geração de tromboxano A2. Então existe uma fosfolipase A2 na membrana, que quando ela é ativada, ela quebra o fosfolipídio da membrana, gerando ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico sofre a ação da ciclooxigenase e é transformado em prostaglandina G2. Essa prostaglandina G2 é transformada em prostaglandina H2 e essa prostaglandina H2 sofre a ação de várias isomerases. A prostaglandina H2 ela pode sofrer a ação da tromboxano A2 sintase e gerar tromboxanos. Então, se ocorrer uma inibição enzimática da ciclooxigenase com ácido acetilsalicílico, eu estou prevenindo a formação de tromboxano A2 nas plaquetas e evitando a agregação plaquetária. A função do tromboxano A2 sobre as plaquetas é bem definida. O tromboxano A2 se liga a um receptor de tromboxano A2 nas plaquetas, acoplado à proteína GQ. A fosfolipase C quebra o fosfolipídio da membrana em diacilglicerol e inositol-trifosfato. O diacilglicerol ativa a proteína quinase C. A proteína quinase C ativa a proteína de membrana chamada fosfolipase A2. E essa fosfolipase A2 vai ativar o receptor GP2B3A. A fosfolipase A2 vai ativar a molécula de adesão GP2B3A. Essa molécula de adesão ativada, ela vai ser capaz de se ligar ao fibrinogênio e aumentar a agregação plaquetária. No caso do AS, eu vou inibir a formação de tromboxano A2, inibindo todo esse processo e impedindo a ativação da molécula GP2B3A, evitando assim a agregação plaquetária.